A gente tem tentado muito dentro do nosso material, do nosso processo pedagógico, criar uma estrutura dentro de uma aula que ajude muito esse aluno, esse estudante, a ter contato com alguns assuntos e poder ampliar o repertório dele, né? A gente tem falado muito da linguagem do dinheiro, a gente toma decisões financeiras no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não foi preparado para fazer isso. Então a gente vê todo o caos, o nível de endividamento, a tensão, as pessoas agora sem uma reserva. Então assim, lidar com o dinheiro não é uma coisa que naturalmente é fluida, é agradável, é positiva na vida da maior parte das pessoas, né? Então existem processos e coisas que a gente pode aprender para que a gente possa ser fluente nessa linguagem, para que a gente possa tomar as nossas decisões financeiras com muito mais segurança, tranquilidade, harmonia e de acordo com aqueles nossos valores de vida, né? Usando o dinheiro simplesmente como um recurso e podendo passar pela vida usufruindo com um olhar muito mais amplo sobre as coisas e sobre as decisões. Para facilitar todo esse processo, o processo pedagógico ele precisa realmente contribuir, permitir que esses alunos vivenciem coisas antes do que eles vão tomar as decisões financeiras, antes do momento. Eu estava ontem fazendo um curso, finalizando um curso, e aprendi, né, que mais ou menos a gente toma 35 mil decisões todos os dias. Então, no nosso processo decisório, né, acordei, vou levantar agora, vou levantar depois, vou escovar o dente agora, vou primeiro ao banheiro, vou comer mais uma torrada, não vou comer torrada, vou tomar café agora, vou tomar café com leite. Cada uma dessas decisões ao longo do dia, são muitas essas decisões, e a maior parte dessas decisões são tomadas pelo lado do cérebro emocional, que não faz um raciocínio complexo, né? Então é muito interessante a gente ver como é que a gente pode se treinar e como é que a gente pode ajudar as pessoas a tomar a maior parte dessas decisões que vão ajudar que elas tenham melhores resultados. Então, quando a gente pensa na vida financeira, e aí a gente pensa nos estudantes, vai chegar um momento que eles vão ter que casar e eles vão ter que decidir qual regime de casamento eles vão decidir, se vão fazer isso num cartório ou não vão fazer esse compromisso, porque a questão do casamento, existe a questão do amor, né, do relacionamento, mas existe uma questão concreta, legal, de consequências jurídicas, de consequências de união de patrimônio, de divisão de patrimônio. Então, assim, existem decisões financeiras por trás disso também, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente vai ter que tomar decisões na questão da distribuição do patrimônio e como fazer todo esse processo e os papéis e como se regulariza a situação. Todo ano que a gente tem aí fazer o imposto de renda, como é que a gente faz, o que a gente declara, como que a gente declara cada uma das coisas que a gente tem, se a gente recebeu alguma doação, recebeu algum presente de alguém ao longo do ano, como é que a gente declara isso, como é que a gente faz o trabalho. Eu sou um profissional, eu vou ganhar minha renda, como é que eu declaro essa renda, como é que eu pago imposto sobre isso. Quando eu compro um produto, como é que eu pago? Se eu pago no cartão de crédito, se eu pago parcelado, se eu pago à vista. Sim, a gente toma um monte de decisões e vai ter que fazer isso ao longo de toda a vida. Quando a gente traz os alunos a oportunidade de, dentro do livro, fazer uma experiência, então, por exemplo, quando a gente pega lá o livro e traz uma experiência do bicho de estimação, onde ele tem que pensar sobre um bicho de estimação, tem que fazer responder várias perguntas sobre qual a alimentação desse bicho, qual a propensão dele à doença, ele toma banho semanalmente, ele precisa de produtos específicos, ele precisa de vacinação. Porque se é isso, se eu vou criar um gato, é uma situação diferente se eu vou criar um cachorro, porque é diferente se eu vou criar um passarinho, se eu vou criar um peixinho. E o que acontece? É um tipo de bem que quando eu compro, né, um bicho de estimação, ele tem um custo residual. Ele não é só o preço de comprar aquele bichinho naquele momento. Existe um processo de custos depois de manutenção, mas além disso de um envolvimento pessoal no processo, né, de trabalho. Então, esse é só um exemplo de uma atividade que a gente tem nos livros, mas todas elas vêm com esse intuito de colocar o aluno, o estudante, como uma oportunidade dele responder várias perguntas, dele vivenciar uma experiência. Porque quando a gente vivencia a experiência, o nosso olhar muda. A gente passa a fazer perguntas que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer arroz, né? Então, arroz é uma coisa que a gente culturalmente cresce comendo, todo mundo, a maior parte das pessoas tem arroz na mesa, independentemente da classe social, a gente convive, né, com arroz. Mas aí
Quando a gente tem a oportunidade ou é submetido ao fato vai fazer um arroz, começam a surgir perguntas. Eu lavo ou não lavo o grão? Eu já tenho que a água está fervendo ou a água pode ferver na panela? Quanto de água eu devo colocar para a medida de arroz? Cozinha no fogo baixo ou no fogo alto? Que tipo de panela? A panela precisa ter tampa ou pode ser sem tampa? Então assim, quando a gente coloca a mão na massa, é muito mais significativo, a gente responde uma série de perguntas e a gente aprende muito mais do que quando a gente realmente vê outras pessoas fazendo, que a gente passa a vida inteira às vezes vendo alguém cozinhar e a gente não necessariamente aprendeu por isso, ou quando a gente lê uma receita. Então, botar a mão na massa, ter que fazer, faz com que a gente se faça perguntas, que a gente tenha que responder determinadas, vai pesquisar coisas, vai buscar informação e vai chegar a uma conclusão, né? Vai criar um processo. E muitas vezes vai criar um processo que às vezes é diferente do que todo mundo te ensinou. Então, por exemplo, eu sempre achava que tinha que lavar o arroz, mas eu já fiz testes e hoje em dia eu já não lavo mais o arroz. Porque eu já fiz e pra mim o resultado final é fantástico com arroz sem lavar. Vão ter outras pessoas que vão falar, não, tem que lavar. Então assim, tem gente que vai cozinhar com alho e cebola, tem uns que vão fazer sem, tem uns que vão usar alho desidratado. Assim, cada um vai ter a sua forma e não necessariamente um vai ser melhor do que o outro ou um vai ser mais verdadeiro do que o outro. São práticas, são experiências e vão gerar resultados. E a gente tem que avaliar esses resultados e avaliar o que a gente quer com esses resultados. Todo o nosso programa, o formato das experiências, o tipo de experiência é feito estrategicamente para que esses meninos, para que essa turma toda tenha oportunidade de vivenciar experiências, se posicionar, pesquisar, buscar soluções e criar um produto final, né? Ele chega a uma conclusão, ele responde as perguntas no final, que não necessariamente precisam estar certas ou erradas, mas que você que é professor depois vai ter a oportunidade de coletar essas visões, essas percepções e trazer isso para uma discussão, e trazer isso para ampliar o olhar de todas as pessoas. Então, agora nesse momento de distanciamento social, às vezes, muito mais fácil até da gente dar esse tempo para esses alunos, né? Da gente passar a experiência para que ele faça e que a gente colete depois esses registros em forma de vídeo, em forma de textos, em forma de fotografia, em forma de frases. A gente pode, né? E a gente tem colocado na plataforma para vocês várias sugestões de como adaptar a questão do livro e esse momento, né? As plataformas que vocês estão usando, as formas como vocês estão trabalhando. Mas aproveitem essa oportunidade, pode ser um ótimo momento para ampliar o olhar, para experimentar novas práticas pedagógicas e ver os resultados e o olhar, entender o que está dentro dessas cabecinhas, dessas pessoas, desses indivíduos, desses alunos que estão lá no dia a dia, que de alguma forma vivem o uso do dinheiro e eles vão ter a oportunidade de ampliar esse repertório e ganhar muitas habilidades. Contem com a gente!